vida saudável. Com o Dr. Renato Acioli. O check-up periódico é sempre recomendado e a avaliação cardiológica preventiva não pode ficar de fora. Esse foi o tema de palestra do Dr. Renato esse final de semana. Então, Dr. Renato, quais são as recomendações? Olha, ele sabe que é de fazer uma avaliação cardiológica preventiva é muito fácil e tem um custo muito baixo. E, na realidade, se pode fazer isso em um tempo rápido. Então, é muito importante que as pessoas se deem esse tempinho que vai levar o quê? De meia hora, uma hora, numa semana para fazer isso. Como é que isso deve ser feito? Uma consulta médica com um cardiologista e dizendo ao cardiologista que o que a pessoa quer é fazer uma consulta preventiva e fazer uma prospecção do risco que esse paciente teria para o futuro. Então, isso contabiliza você fazer os fatores de risco que a pessoa tem, né? Para ver, ele próprio pode fazer isso e já levar para o médico. Então, se ele tem um colesterol alto ou não, o triglicerídeos, a glicemia, se ele é hipertenso ou não, se ele fuma ou não, esse é um dos piores dos fatores de risco, se ele fuma ou não, né? Se ele está muito acima de peso, um outro fator de risco muito importante também é o diabetes. Então, a pessoa já chega com essa história mais ou menos na mão, passa para o médico. O médico examina, né? E, na realidade, o exame principal para determinar isso, o primeiro, quer dizer, tem vários exames que podem ser solicitados, mas o primeiro exame a seguir a essa anamnese, o exame clínico, é um teste ergométrico que pode ser feito em esteira ou bicicleta e que vai logo estabelecer se existe alguma alteração primária no eletrocardiograma, no comportamento da pressão, se aparece ou não arritmia cardíaca, quando a pessoa é submetida a esforço. Se aparecer alguma alteração maior, outros exames serão pedidos. Se não aparecer alguma alteração maior, então se encerra aí e o médico pode estabelecer, junto com o cliente, se ele é uma pessoa de baixo risco, se ele é uma pessoa de risco intermediário ou moderado, ou se ele está qualificado de uma maneira que precisa de uma atuação mais importante, que seria aquelas pessoas de alto risco cardíaco. Então, quem for qualificado de alto risco cardíaco vai seguir com a investigação. Tudo isso, Cristiane, tem o objetivo maior de impedir que a curto, médio ou longo prazo uma pessoa venha a ter um problema cardíaco súbito, porque geralmente o problema cardíaco, o evento que advém desses fatores de risco, são eventos súbitos e que podem dar muita complicação, inclusive levando à morte súbita. Agora, o que isso hoje em dia se faz de uma maneira, vamos dizer assim, globalizada nas empresas. É muito importante e a relação custo-benefício é muito favorável para as empresas. Quando eu falo custo-benefício, eu não estou falando só o custo-benefício humano, eu estou falando do custo-benefício econômico, financeiro, né? Uma pessoa qualquer, um funcionário ter um evento cardíaco dentro de uma empresa custa muito caro, tanto do ponto de vista humano, como do ponto de vista econômico, empresarial e até trabalhista. Então, existem empresas já, e o Polo Petroquímico de Camaçari foi isso que nós falamos no fim de semana, é um exemplo disso. Quase todas as empresas do Polo Petroquímico de Camaçari utilizam essa prática no seu cotidiano de exame periódico, que é fazer um risco prospectivo de doença cardíaca dos seus funcionários, e o resultado tem sido muito bom. Para os nossos ouvintes, eu dou o recado: marque uma consulta com um cardiologista, com uma pessoa que seja próxima a você, para ver qual é o seu perfil de risco cardíaco para o futuro e da sua família. Perfeito, doutor Renato. Muito obrigada pela participação. Fica a dica aí para os nossos ouvintes. Até amanhã. Até amanhã.